Bom dia a todos. Essa é a apresentação do nosso documento do PI, versão 1.1, do projeto integrador módulo 3B. Nós somos o grupo Sagita Sistemas e os nossos participantes são Alan da Rosa, Caio Reuter, Emerson Rodrigues, Franklin Flux e Marco Pacheco. Bom, o nome da nossa proposta, então, é Made Center, do nosso site, né? E vamos começar apresentando, então, o nosso modelo ER. Para desenvolver o nosso modelo ER, a gente acabou utilizando a metodologia Code First, junto com o ORM, o Entity Framework Core. Como as aulas de back-end elas abordam o ORM Entity Framework, a gente decidiu optar por ele, até por ele facilitar muito nessa questão de pensar primeiro no código e não precisar diagramar tanto a questão do banco de dados para a gente poder testar o sistema. A gente percebeu que o Entity Framework e o Entity Framework Core eles têm uma diferença muito boa e em virtude do Entity Framework Core largar os scripts de uma maneira mais fácil e ter integração com N tipos de banco um pouco mais fácil, a gente optou por ele. Bom, mostrar então um pouquinho do nosso diagrama ER. Nós mapeamos então 4 tabelas para o nosso banco de dados, onde a gente tem a nossa tabela principal pessoas, né? Com os campos propostos, onde os principais seriam o nosso campo ID, que é a nossa primary key, né? Os dados das pessoas que vão fazer o cadastro para verificar se podem ou não podem se vacinar, e os principais campos, tirando os básicos, né, seriam idade, para poder fazer uma validação depois, se a pessoa tem ou não tem comorbidade, simplesmente um booleano, né, dizendo sim ou não, e aí uma descrição da comorbidade, né. Nós temos também a tabela calendário vacinação, onde nessa tabela calendário vacinação a gente tem o nosso campo primary key, ID também. Nós temos então a data inicial desse evento, né? A descrição do evento, qual que seria a idade mínima para participar desse evento e se esse evento exige ou não exige comorbidade. Para poder fazer esse link entre pessoas e calendário vacinação, a gente criou então uma tabela intermediária para poder fazer relação muitos para muitos, né, de pessoas para calendário de vacinação. Então essa tabela intermediária basicamente ela vai ter a primary key ID para a gente poder alterar depois se for necessário, o ID da pessoa, né, uma chave estrangeira, e o calendário ID para poder linkar qual evento ele pode participar, né? Também uma chave estrangeira. Aqui tem uma particularidade que, por exemplo, se uma pessoa ela for fazer a consulta hoje e ela não participou de outros eventos de vacinação, nós podemos inserir aqui, a fins de registro, quais foram os eventos que ela já poderia ter se vacinado antes e o evento atual, caso se ela também possa se vacinar, né? Então por isso que a gente acabou criando essa relação de muitos para muitos, né? Não necessariamente as pessoas se vacinaram na primeira oportunidade que elas tiveram, né? Junto com tudo isso, para a gente poder fazer para que os administradores consigam acessar a primeira página e a terceira
de indicadores, relatórios e poder fazer o cadastro de vacinação, nós temos então a tabela de administradores, onde nós vamos ter o login e a senha. Vamos voltar para o documento. Nós acabamos descrevendo um pouco dos creates de cada tabela, né? Assim como os campos principais, que nem eu já tinha comentado. E aí, um pouquinho antes de entrar no diagrama de classes, eu vou abrir o nosso projeto. Então, nós temos um pouquinho já do DB Context definido, né? Já fizemos algumas classes e estamos utilizando os DB7, né, para poder acessar essas tabelas, né, pela interface do ARM. Nós não fizemos configuração para cada tabela, né? Porém, a gente fez os relacionamentos do que a gente já tem, né? Então, por exemplo, a tabela permissão vacinação, ela tem uma pessoa com muitas permissões de vacinação. E da mesma forma, ela vai pertencer a um calendário. Aqui a gente tem um pouquinho de dúvida ainda se esse relacionamento de entidades está correto. Através dos scripts, do comando do console, né, nós geramos então as migrações, né, habilitamos o Entity Framework, e aqui nós temos já um dos nossos creates de script, né, gerados pelo Entity Framework. Então, nós temos também as migrações que a gente foi fazendo para testar, né, desde criar primeiro a tabela de pessoas, nós acabamos não colocando todos os campos, e ao longo dos testes a gente foi sentindo algumas necessidades, né? E a partir daí a gente foi fazendo as migrações para poder aplicar essas alterações que a gente sentiu necessidade, né? Então, por exemplo, em um determinado momento a gente percebeu que precisava ter uma data inicial na nossa tabela calendário e vacinação, né? Então a gente acabou iniciando uma migração e assim por diante, né? Todas as migrações que a gente fez até o momento, né? Teve algumas migrações que a gente estava descobrindo um pouco do Entity Framework, né? Então, por exemplo, quando a gente foi fazer a tabela intermediária de permissão vacinação, quando a gente fez essa migração, né, do relacionamento pessoa com permissão vacinação, ele acabou criando os index, né, para ter mais performance. Então, aqui só para dar uma contextualizar como é que está o nosso projeto, né? A gente tinha inicialmente uma tabela de usuários, aí depois a gente sentiu a necessidade que tinha que ser administradores, né? Até porque as pessoas que vão acessar o nosso sistema não seriam usuários. Não precisariam ter o login e senha e simplesmente o CPF para ter o seu acesso, né? E aí, por último, em cima disso, nós acabamos gerando o script de como está no momento, né? Então aqui dá para ver o principal, né, onde cria as constantes, define as chaves estrangeiras, fazendo as referências para poder dropar as tabelas, né, caso for necessário deletar, e os index. Então, dando continuidade, diagrama de classes, né? Nós acabamos utilizando o Lucid Chart
tanto para diagramação ER quanto diagramação de classes, né? Então, aqui está um pouquinho de como a gente fez o mapeamento das classes até o momento, né? Então, lá em pessoas nós temos os métodos cadastrar, alterar cadastro, get info, porque a gente está testando em console para ver quais são as pessoas cadastradas, fazer um for each de uma maneira um pouco mais rápida, né? Uma verificação para fazer um list de pessoas e ver quem é que pode se vacinar. E mais um outro método para ver, além de retornar um booleano, dizer se pode ou não pode se vacinar, dar um retorno e dizer qual evento que ele pode participar, né? Então, calendário e vacinação também nós fizemos alguns métodos, né? Get info também para poder percorrer. E aí cadastrar e alterar. Administradores, login, logout, a senha. E permissão vacinação a gente ainda está um pouco de dúvida. E até o momento a gente só colocou o cadastrar, né? Para poder inserir. Então, um pouquinho da divisão dos trabalhos, né? Então, cada um tem mais ou menos uma atividade, a gente acaba criando também alguns subgrupos dentro do nosso grupo total, né? E era isso.